Héctor, fílmame esto, por favor. Vos también, vení. Recentemente eu assisti ao filme Relatos Selvagens novamente, um filme hispano-argentino de 2014. E uma coisa que eu acho sensacional nesse filme é a habilidade do diretor de contar de forma brilhante e inteligente histórias completamente absurdas, trágicas, onde tudo dá errado, misturando com um tom irônico e engraçado. Ou seja, podemos dizer que o filme tem uma narrativa tragicômica. Vemos elementos como o deboche, o absurdo, o grotesco, histórias em que os personagens só se ferram e que não tem nenhum final feliz. Isso é uma coisa que vem desde as obras teatrais da tragédia grega, onde autores misturavam o drama com o cômico. Tudo começou quando os autores começaram a separar as histórias do universo dos deuses olimpianos do mundo dos homens, trazendo a temática do trágico para o mundo cotidiano. O poeta Eurípides foi um dos primeiros a fazer isso, tratando dos problemas triviais da sociedade ateniense de seu tempo, criando dramas em mundos de paixões, mistérios e loucuras, como a personagem Madeia, uma mulher que representa um retrato psicológico carregada de amor e ódio. Ela mata os filhos para se vingar do marido. Ele também passa a desvalorizar narrativas mitológicas frente a relatos sobre a natureza humana, com viés ridículo e grotesco. Então, é quando o trágico clássico encontra os limites do cômico. A tragédia imitava os comportamentos humanos virtuosos e superiores, e a comédia mostrava a índole viciosa e inferior dos homens, o que serviu como influência para os gêneros dramáticos posteriores, como a comédia antiga. A comédia se voltou para os temas sociais, familiares, para as revoltas da sorte, etc. O autor Plauto foi o primeiro a utilizar especificamente o termo tragicomédia, em sua obra intitulada O Anfitrião. No prólogo da obra é citado o termo. O gênero misto de tragédia e comédia começou a se desenvolver mais no Renascimento, onde vemos essa ambivalência nas obras de William Shakespeare, onde o dramaturgo ultrapassa o ambiente divertido da comédia para alcançar o âmago de sua autenticidade como um modo de interpretação do trágico. O tempo foi passando e 3 séculos depois, o teatro passa por uma inovação com o autor Luigi Pirandello, onde são indistinguíveis os componentes estruturais da tragédia e da comédia. O autor coloca a ideia de que o cômico nasce de uma percepção do contrário. Por exemplo, imagine uma senhora idosa, que se cobre de maquiagem, pinta os cabelos e se veste como uma mulher mais jovem. Ao perceber que aquela senhora velha é o oposto do que uma respeitável senhora dessa idade deveria ser, produz-se o riso. E a percepção do contrário pode se tornar o sentimento do contrário, que é quando quem ri elimina a distância em relação àquele de quem ri. É quando a pessoa que está assistindo o evento cômico está rindo, porém procura entender as razões pelas quais a velha senhora está vestindo essa máscara de uma mulher mais jovem, que é como a ilusão de reconquistar a juventude que já se foi, não voltará mais. Então, a velha não está mais distante do sujeito que está assistindo. Esse sujeito pensa que também poderia estar no lugar dessa velha mulher. Nesse momento, se ele conseguiu chegar ao sentimento do contrário, seu riso se desfaz se misturando com a compreensão piedosa, o que pode chegar ao trágico. No século XX, os dramaturgos ultrapassam o trágico frente a um mundo progressivamente desumano. O teatro expressa o desespero do homem, aliando o sublime ao grotesco. Aqui vemos como a política está ligada ao teatro, o que encoraja a quem está assistindo a assumir uma postura interpretativa e crítica. O autor Samuel Beckett traz ao palco o teatro do absurdo, uma espécie de tragédia moderna que retrata aspectos inesperados da vida humana. As obras focam em questões existencialistas que tentam expressar a vida quando ela é representada como sem sentido ou sem propósito. Vemos situações incontornáveis e patéticas delineando um quadro tragicômico de humor negro. O tragicômico passa para o cinema quando vemos isso acontecer com as obras de Charles Chaplin, que fez a plateia rir e chorar ao mesmo tempo, com os temas ditadura e opressão, abandono e morte e vários tipos de sofrimento. O filme A Vida é Bela recorre ao riso ao mesmo tempo que mostra as atrocidades nazistas.
Quentin Tarantino também é um mestre nisso, mas utilizando da violência exagerada em seus filmes. Bom, parte disso está operando significativamente no cinema moderno de língua espanhola, onde nos é apresentado tramas vividas por personagens mergulhados em suas profundezas existenciais, ou que estão metidos em condições das quais não queriam estar, como vemos no filme Relatos Selvagens. O filme hispano-argentino de 2014 nos mostra uma antologia de 6 histórias independentes, cujos temas dessas histórias nos mostra a vida cotidiana e a reveladora fragilidade das situações que regem o convívio social, e o que fazer em meio a essas situações. As histórias sempre têm a apresentação, o conflito, o clímax do conflito e o desfecho, que muitas vezes acontece de forma irônica. O jeito como os personagens agem em meio a cada relato nos traz essa sensação de comédia, pois vemos acontecimentos absurdos que se desenrolam em meio a uma situação trágica, como no último relato, intitulado Até que a Morte nos Separe, que inicia a apresentação com um casamento, onde a noiva descobre uma traição do futuro marido. Aí começa o conflito. Então o clímax chega com a violência física e verbal da noiva, onde os personagens perdem totalmente o controle, chegando no desfecho irônico e ao mesmo tempo cômico, com o casal dançando juntos e tendo relações sexuais ali no salão mesmo. Temos também o relato de um homem honesto e que tem um senso de justiça para com as questões sociais, que se transforma em total excentricidade e loucura após ele arquitetar a explosão do próprio carro no pátio que abriga veículos, após o carro dele ter sido guinchado diversas vezes. É uma forma de vingança e de resposta ao descaso da parte do Estado sobre como tratam os cidadãos. Eu, particularmente, achei muito bom esse relato. Vemos a revolta de um indivíduo com uma mistura de insanidade e genialidade. Tudo bem que ele vai preso depois, mas vai preso com gosto. Outro relato sobre uma vingança violenta e arquitetada de forma brilhante é o primeiro. Vemos os personagens em uma situação em que descobrem que são vítimas de um crime no exato momento em que o crime está acontecendo, em um tipo de vingança coletiva. Aqui temos a crueldade da vingança junto com a banalidade das motivações que levaram o personagem Pasternak a construí-la, o que é, de certa forma, engraçado, assim como o momento em que todos ali percebem que tem uma relação com Pasternak. São umas coisas bem sutis que trazem esse ar de cômico ao filme, junto com a tragédia. Como quando uma personagem prestes a matar um homem com um veneno de rato se pergunta se o veneno com a data de validade já vencida tem maior ou menor poder letal. Ela simplesmente não se importa em acabar com a vida dele, apenas quer eliminar um homem desprezível e repugnante, assim como ela faria com um rato. Então, essa é a característica do filme, um diálogo entre o absurdo e o cômico, e a insensatez que move os personagens, e tudo isso dá ao espectador a sensação de estranhamente familiar. Lembra quando eu disse que as antigas tragédias gregas passaram a mostrar imagens do cotidiano? Então, mesmo as histórias soando ilógicas, absurdas, traumáticas ou até mesmo tolas, no sentido de serem acontecimentos que poderiam ser evitados, são relatos da vida cotidiana, prováveis de acontecerem na nossa vida real. Como vemos no terceiro relato, a história é apresentada com um típico passeio de carro, ou o caminho de uma ida ou volta do trabalho, ou uma visita a algum parente, mas vemos um outro carro lento e velho que não deixa o outro ultrapassar, e isso acontece sempre na nossa vida real. O primeiro motorista, ao invés de seguir viagem, resolve ofender o motorista do carro velho. Porém, uma hora precisa trocar o pneu do carro. Claro que o segundo motorista iria alcançar ele eventualmente e não ia deixar quieto. Aqui então começa o conflito, e após o segundo motorista destruir o carro do outro, além de defecar em cima do carro, o que transforma a cena em um elevado nível de grotesco e cômico, o primeiro motorista consegue escapar, mas a vontade de vingança toma conta dele e o faz retornar. Bom, o desfecho do relato promove o encontro da tragédia-morte de ambos motoristas com a cômica desconfiança da polícia de aquilo ter sido um crime passional. O relato intitulado A Proposta também mostra essa diferença social entre um homem rico e bem-sucedido e seu empregado. Aqui vemos a apresentação de um suborno ao empregado para que ele assuma um crime que não cometeu.
Isso vai se tornando um tom quase sublime diante da falta de vergonha e arrogância que o empregado e o advogado fazem para conseguir mais dinheiro do homem rico e corruptor. Aqui, o que é sublime vira grotesco, e vice-versa. Relatos Selvagens é um filme genial. Vemos histórias que nos mostram a natureza humana violenta, vingativa, além de lutas de classes sociais. Vemos como o cômico ameniza as perspectivas inquietantes conformadas pelo trágico. Dois gêneros tradicionais da dramaturgia transferidos para o cinema. A selvageria, que inspira o nome do filme, relata a índole brutal do ser humano, e que o espectador, ao assistir, já não consegue distinguir precisamente e nem separar a ficção da realidade.